Olá, estudantes! Questão da PUC Campinas. Hoje vou resolver essa questão por 3 métodos diferentes. Aí você escolhe qual é o melhor para você. Usando a tecnologia de uma calculadora, pode-se calcular a divisão de 2 por raiz cúbica de 4 e obter um resultado igual a... Então vamos lá, primeiro método. Primeiro método que eu vou utilizar é utilizando propriedades da potência. Então temos 2 dividido por raiz cúbica de 4. Então temos que 2 dividido por... O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4. E esse 3, que é índice, eu trago para baixo desse 2, então fica 2 sobre 3 no expoente. E aqui nós temos uma divisão de potência de mesma base. Lembrando que quando não aparece o expoente é 1, divisão de potência de mesma base repete a base, que é 2, e subtrai os expoentes. Então vai ficar 1 menos 2 terços. Então isso será igual a 2 elevado a 1 menos 2 terços, aplico o número misto. Multiplico aqui pelo oposto, 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1 sobre 3. Voltando para o radical, nós temos que esse denominador é o índice. Então, índice 3, então raiz cúbica. 2 elevado a 1 é 2. Então, raiz cúbica de 2. Então, esse é o método de resolução utilizando as propriedades da potência. O método 2 e 3, eu vou utilizar o método da racionalização. Então, temos 2 raiz cúbica de 4. Então, o objetivo aqui então, é tirar esse denominador aqui com radical. Então, multiplicamos aqui numerador e denominador pelo mesmo radical. Raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 4. Por que eu posso fazer isso? Porque divisão de dois números iguais é 1, e 1 vezes essa sentença mantém-se a mesma sentença. Então, fica assim. 2 vezes raiz cúbica de 4, então 2 vezes a raiz cúbica de 4, sobre raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4, mantenho o radical, que é a raiz cúbica, e multiplico aqui 4 vezes 4, que é 16. Então isso será igual a 2 raiz cúbica de 4 dividido por... Agora eu fatoro esse denominador. Raiz cúbica de 16, vou fatorar esse 16. Então fica assim, 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Como a nossa raiz cúbica, cada 3 iguais sai um de dentro da raiz. Então ficou 2 fora da raiz, e o outro 2 que não saiu ficou dentro da raiz. Então, fatorando a raiz cúbica de 16, fica 2 raiz cúbica de 2. Então, ficou assim, 2 raiz cúbica de 2. E observe o seguinte, que 2 dividido por 2 é 1. Então, um elemento neutro não precisa nem escrever. E agora que eu tenho uma divisão de radicais com índices iguais. Quando isso acontece, isso aqui é o quociente da raiz, eu posso representar sobre uma mesma raiz. Então, fica a raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, ficou raiz cúbica de 2. Então, esse aqui é o segundo método de resolução dessa questão. Já o terceiro método também é um método usando racionalização. Então, temos aqui, terceiro método. Temos 2 raiz cúbica de 4. Então, agora vamos pensar no seguinte, numa raiz cúbica de um múltiplo de 2 que seja exata. Raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, como que eu transformo essa raiz cúbica de 4 em raiz cúbica de 8? 4 vezes quanto que dá 8? 4 vezes 2. Então, multiplico o numerador e denominador por raiz cúbica de 2. Então, isso aqui será igual. Efetuando as multiplicações, aqui temos o dobro da raiz cúbica de 2. Então, 2 vezes
sobre raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. Mantenho a raiz cúbica, 4 vezes 2 é 8. Isso será igual a 2 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, simplifico 2 com o 2 e sobrou quem? Raiz cúbica de 2. Então, observe que nós temos 3 métodos diferentes para determinar essa solução. O método 1 é utilizando aqui as propriedades da potência. Método 2, racionalização, utilizando o denominador raiz cúbica de 4. E o terceiro método, utilizando a racionalização, multiplicando por raiz cúbica de 2. Então, observe que todos eles chegou na alternativa correta, que é a letra D. Então deixe nos comentários se essa solução foi útil para você e coloca #a conta fechou e até o próximo vídeo.